Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Semana do Quintal Produtivo. Eu me chamo Emerson Bola e é um prazer enorme ter você aqui junto comigo nessa aula. A primeira aula da Semana do Quintal Produtivo. No total serão 4 aulas desse mini curso incrível. Você não pode perder nenhuma. E durante essas 4 aulas você vai aprender como transformar o seu quintal comum em um paraíso de frutíferas anãs e de hortas. Os primeiros passos para transformar o seu quintal comum, onde você poderá colher frutos direto do pé, igual esse aqui, ó. Fazer hortas incríveis, colhendo frutas e verduras saudáveis com as próprias mãos. E eu vou te mostrar como fazer isso. Mesmo que você ache que não tem o dom para plantar, ou que você tenha gastado muito dinheiro com mudas e frutíferas que acabaram morrendo. Eu vou te provar durante essas 4 aulas que o problema não é você, e sim falta de um método. E o que eu vou te ensinar aqui não é achismo da internet. Eu já ajudei milhares de pessoas como Dona Ivanise, de 64 anos, que tinha um pé de mexerica pocã com mais de 10 anos e nunca tinha dado fruto, plantado no solo. E agora colhe pocã direto do pé, na sua porta, na porta de casa. Pessoas que, assim como você, só queria plantar e colher frutas direto de casa. E essas pessoas hoje têm orgulho de dizer: foi eu que plantei. Agora respira fundo, se ajeita na cadeira, porque hoje é o começo de uma mudança profunda. Não só no seu quintal, mas principalmente dentro de você. Eu sei que tem gente que está escutando agora que duvida se isso é verdade, né? Mas eu tenho algo que eu quero compartilhar com você aqui agora. É a história de algum dos meus alunos que vai servir para você enxergar que é possível sim. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Comprava a muda, pegava lá, colocava a terra, colocava lá no vaso e torcia para que ela desse fruto. Eu sempre gostei de planta, né? Minha casa aqui sempre teve planta. Mas a gente não tinha as técnicas necessárias para fazer acontecer. Depois que eu comecei a fazer o método, é que eu vi que o que eu fazia era errado, né? Então não tinha técnicas, né, para fazer acontecer. Não era legal, não. É muito doído você ter que arrancar uma planta, jogar fora, ou ver uma planta morrer no vaso que você não sabe cuidar. E para você começar a ver o resultado, ver a planta mais vigorosa, ver a planta brotando galhos que já estavam secos. Então, é muito rápido. Se você aplicar o método correto, é nas primeiras aulas, mano. Você já percebe que o caminho que você estava trilhando não ia levar ao riacho, ia levar, né, ao penhasco, né? Então, hoje eu já tenho aqui algumas plantas, eu vejo o resultado, né? Poder colher uma fruta lá e você poder usufruir em pouco tempo já é outra vida, mano. Você colher aquilo que você plantou é muito satisfatório, né? Em pouco tempo a gente já começou a ver resultados, ver plantas que estavam praticamente mortas estão restabelecidas. Então é muito gratificante. Olha que maravilha, Eva. Ali eu tenho pitaia produzindo, tem uma pitaia madura ali. Esse aqui é um pé de limão, olha. Ontem eu fiz todos os 4 ciclos de adubação. Eu tenho ali no fundo ali, eu tenho aquele maiorzinho ali, tem uma gramichuma, você conhece? Uma amora ali feita de estaquia, uma mini ameixa, uma pinha produzindo. Pode ver mais ao fundo ali, o pé de laranja ali, o tamanhozinho deles, com 3 laranjinhas lá no vaso. O pé de jabuticaba, produz o ano todo. Ali eu tenho 2 abacateiros, né? Esse do meio aqui foi o que eu ganhei do Emerson no curso. E aí eu tenho as hortaliças também, né? Ali eu tenho cebola, lá no fundo tem mais algumas hortaliças. Tá vendo aí? Eles conseguiram, você consegue também. E antes que eu me esqueça, durante essas 4 aulas eu vou te dar um livro de presente. O livro da aula 1, o livro da aula 2 e o livro da aula 3 e o livro da aula 4. Então fica até o final, que até o final da aula eu vou te mostrar como você vai baixar gratuitamente esse livro para você. É um livro incrível. Então fica até o final que a qualquer momento da aula eu vou te mostrar como você vai baixar esse livro. E todos os dias eu vejo pessoas comuns, às vezes pessoas que nunca plantaram nada, conseguirem colher frutos de verdade dentro do próprio quintal pequeno. E eu não estou falando isso de boca para fora não, isso é um fato, são milhares de pessoas. E você pode ter os mesmos resultados que elas a partir de agora. É só não perder nenhuma dessas 4 aulas desse mini curso. E eu tenho certeza absoluta que qualquer pessoa consegue por um motivo bem simples. Porque esse método, que eu vou falar daqui a pouco, foi feito para pessoas como você e eu, pessoas normais, simples. Ele foi pensado para quem tem a rotina corrida no dia a dia, para quem tem pouco espaço disponível no seu quintal. Ele é direto ao ponto e vai fazer você colher frutos de verdade, sem enrolação. E se você está em dúvida se ele serve para você ou não, essa forma que a gente vai utilizar,
Então preste atenção no que eu vou falar agora. Ele serve para você que quer um lugarzinho no quintal ou na varanda, só para sossegar, só para mexer ali com a terra e acalmar a cabeça, né? Desestressar. Ele serve também para quem quer ocupar a cabeça, a mente com coisa boa, cuidar de uma planta, seguir aquela alegria do dia a dia de ver o fruto crescendo e colhendo e comendo. Ele serve também para pessoas que querem colher frutos sem veneno e sem agrotóxico, né? Que cansaram das frutas do mercado todas contaminadas, para dar uma fruta para o seu neto, né? Que não tenha veneno. E principalmente você que já tentou, só que perdeu muda, gastou dinheiro à toa, acha que não leva jeito para plantar e agora só quer um passo a passo simples, tipo receita de bolo. E sabe por que eu tenho tanta certeza que vai funcionar para você? Porque esse método dá certo para 4 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoas, para quem mora em apartamento ou tem quintal pequeno. Se você pensa assim, ai Bola, o meu quintal é muito pequeno, ai, a minha sacada do apartamento é muito pequeno, não dá para colher frutíferas. Você está enganada. Esse método serve para você. Aí você pensa assim, ah, isso vai crescer demais, vai dar um trabalho danado. Não vai crescer demais, vai ficar desse tamanhozinho aqui, ó, e produzindo. Sinceramente, essa planta aqui não ocupa nem meio metro. E aqui, ó, tá produzindo limão sem parar, ó. Você não precisa de sítio para colher frutas direto do pé. As varandas são os novos quintais do mundo moderno. E o segundo tipo de pessoas é aquelas que amam plantas, mas acham que não têm o dom de plantar. E acabam ficando tristes o tempo inteiro. Ah, eu queria aprender a plantar, mas eu não tenho o dom. Eu sei que você ama plantas, planta com carinho, mas a planta fica amarelada, murcha e não produz. Aí você fica com medo de gastar dinheiro de novo, perder o seu tempo, né? Se iludir com uma coisa que você acha que não nasceu para aquilo. Mas deixa eu te falar, não é que você não nasceu para plantar, é porque você não teve ainda a orientação certa. O que te falta não é dom, e sim método. O que te falta é conhecimento. O terceiro tipo de pessoa, pessoa que quer ter uma coisa legal para fazer, quer distrair a mente, desestressar, aliviar o estresse, a ansiedade do dia a dia, quer chegar em casa e fazer uma terapia legal, cara. Esse método, cultivar frutíferas anãs e hortas, é ideal para você. É comprovado cientificamente que isso ajuda a aliviar o estresse e a ansiedade. Quarto tipo de pessoas, pessoas que passam a vida cuidando das outras pessoas. Agora chegou o momento de cuidar de si. Depois que os filhos crescem ali, a casa fica mais silenciosa, né? A gente precisa de um motivo para se sentir ativo. Então, esse método serve para você também. Então, continue aqui, que é sim, esse método é para você. E olha só, daqui a pouquinho eu vou falar sobre o desafio do planteiro, onde você vai aprender a fazer a famosa estufa mágica, que é a estufa que eu utilizo aqui para poder fazer mudas de frutíferas anãs, igual essa aqui. Daqui a pouquinho eu vou te falar sobre esse desafio, então não saia daí. Você ainda vai ter a oportunidade de ganhar uma muda de frutífera anã que eu vou enviar daqui direto para você. Então fica ligado para você não perder esse desafio. Agora preste atenção, independentemente de qual tipo de pessoa que você é, se você seguir o que eu vou te mostrar nessas 4 aulas gratuitas desse mini curso, o seu quintal vai deixar de ser um espaço parado e vai virar um quintal vivo, bonito, produtivo, onde você vai olhar e pensar, agora eu posso. Agora eu consigo. Mas para você conseguir compreender tudo que eu vou falar aqui, você precisa entender tudo isso. E a primeira dúvida que eu preciso tirar da sua cabecinha agora é essa aqui, ó. Porque eu sei que você está com dúvida agora, porque me perguntam isso todos os dias nas minhas redes sociais. Bola, afinal, o que é uma frutífera anã? Coloca aqui nos comentários se você também tem essa dúvida. Coloca aí, vamos ver se é muita gente. Vamos lá. Uma frutífera anã, ela não nasce anã. Frutíferas anãs são frutíferas comuns que precisam passar pelo método dos 4 ciclos, que eu vou explicar daqui a pouco o que é, para poder se transformar em anã, para ela continuar desse jeitinho aqui, ó, pequena e produzindo em vasos. Então, qualquer frutífera pode se transformar em anã. Frutífera que você faz por semente aí na sua casa, ou que você vai lá no viveiro de plantas e compra aquela frutífera, são tudo frutíferas normais. Mas quando você faz o método dos 4 ciclos, aí elas se transformam em frutífera anã. Então o que torna a frutífera anã é o método dos 4 ciclos. E olha só, você não precisa ser agrônomo para fazer isso não. Não precisa decorar nomes difíceis, nada disso. Você não precisa mexer com tecnologias complicadas para fazer frutíferas anã produzir em vaso ou em solo. Você só precisa de um caminho claro, sem achismo e sem gambiarra.
E é exatamente isso que eu vou te entregar nessas 4 aulas desse mini curso. Mas antes, me responda uma coisa de coração aberto. Quando você olha para as suas plantas hoje, o que você sente? É alegria e orgulho ou aquela tristeza de achar que você não leva jeito para plantar? Escreve aqui nos comentários a primeira palavra que vem na sua cabeça agora. Coloca aí, vamos ver. É muito sentimento, né? Eu sei exatamente o que você está sentindo. Muitos dos meus alunos chegaram aqui desse mesmo jeitinho. E eu vou te falar uma coisa sincera, de coração. Eu também já passei por isso, de não ter resultados. Por isso eu falo com propriedade. Me ouça bem. A culpa não é sua. Você só não sabia o caminho certo ainda. Mas antes de eu te mostrar esse caminho, deixa eu te falar como eu me iniciei nesse mundo de frutíferas anãs e de hortas. Por qual motivo que eu comecei a fazer isso, né? Plantar frutíferas em vasos. E como isso mudou completamente a minha vida. Eu tenho certeza que vai mudar a sua também. Então preste atenção nessa história, que nela eu vou falar como tudo isso começou. Eu trabalhava muito, cuidava de casa e por fora parecia tudo normal. Mas por dentro eu tinha a sensação que incomodava todo dia. Era como se estivesse faltando alguma coisa. Sabe quando você faz e mesmo assim não sente aquele sentido no final do dia, de dever cumprido? Aí um dia do nada veio uma bagunça na minha cabeça. Eu criança correndo no quintal do meu avô, pé no chão, cheiro de terra molhada, e eu pegando uma fruta direto do pé e comendo ali mesmo. Aquilo não era só fruta, aquilo era paz, era vida, era orgulho. E eu pensei, eu queria viver isso de novo. Eu queria viver essa emoção na minha vida, na minha casa. Se eu tivesse árvores frutíferas no quintal, seria perfeito. Imagina meus filhos viverem isso também. Só que aí vinha a realidade. O meu quintal era pequeno de verdade. Não cabia nenhuma árvore no chão. Imagine um pomar igual ao do meu avô. Foi aí que eu tive a ideia que começou a mudar tudo. E se eu plantasse árvores frutíferas em vasos? Porque no vaso eu consigo ter várias frutíferas no mesmo espaço, mesmo pequeno. Só que tem um detalhe que eu não sabia naquela época. Foi aí que eu comecei a plantar sem saber direito. Então comecei a plantar no improviso mesmo. Eu fiz exatamente o que quase todo mundo faz. Joguei adubo de qualquer jeito, usei o primeiro vaso que vi pela frente e falei, acho que vai dar certo. Só que não deu. As plantas não deram resultado. Elas murchavam, amarelavam, ficavam feias, não desenvolviam e não produziam. E eu tentava salvar de todo jeito, mas parecia que quanto mais eu mexia, mais elas morriam. Aí chega aquela sensação ruim. Sabe aquela sensação que dá um aperto no peito? E você começa a pensar, será que eu nasci com a mão ruim? Será que isso não é pra mim? Eu lembro como se fosse ontem. Eu olhava para as minhas mãos cheias de terra, o meu coração estava muito apertado. Eu queria de verdade que desse certo. Eu estava me esforçando, mas eu não tinha direção nenhuma. E olha só, isso aqui que eu vou te contar agora, eu nunca falei pra ninguém. Teve um dia que eu senti tanta frustração que eu peguei o vaso e escondi atrás do muro. Escondi pra ninguém ver, porque na minha cabeça, aquele vaso seco era o retrato de minha derrota. Eu senti raiva de mim mesmo e lá no fundo, uma vergonha enorme de contar para as pessoas que eu tinha falhado mais uma vez. Mas foi ali, naquele momento de vergonha, que caiu uma ficha. O problema não era a minha falta de vontade, não era a minha falta de amor pelas plantas. Era a falta de uma direção. Eu ficava pesquisando na internet, cada vídeo ensinava uma coisa diferente e parecia que só comigo não funcionava. Aí eu pensei, eu preciso de respostas de verdade. Eu preciso de algo que realmente funcione. Foi aí que eu comecei a estudar livros. Estudei livros europeus, artigos científicos, que nem existem no Brasil. Só que eu não consegui colocar em prática tudo que eu aprendi. Porque o nosso clima aqui do Brasil é diferente. E o que eu fiz? Eu fiz adaptações para o nosso clima, o nosso jeito brasileiro de plantar. Comecei a fazer vários testes, com mais de 17 frutíferas. Testei muita coisa, era tamanho de vaso, substrato, clima, poda, adubação, para ter certeza que funcionava ou não o que eu tinha aprendido nos livros. Depois de muito tempo testando várias coisas, uma das plantas se destacou. Ela cresceu mais rápido e produziu mais rápido também que as outras. E foi aí que eu descobri uma coisa incrível.
incrível. As plantas vivem em ciclos. E se você souber conduzir esses ciclos do jeito certo, ela entende que o vaso é o lugar dela. Somente aí sim ela começa a desenvolver e realmente produzir de verdade. E ali eu validei o método dos 4 ciclos. A única forma realmente que faz o frutífero comum se tornar anã e produzir em vasos e no solo também. Foi nesse momento que eu comecei a ver meu quintal mudar, cheio de frutíferas produzindo de verdade. Eu vi a minha saúde emocional mudar, minha autoestima melhorou, a alegria de dar tudo certo me trouxe mais felicidade. Porque quando você acorda e vê que tá dando certo, dá uma paz, dá um orgulho que eu nem sei como explicar. A minha família começou a se envolver também, e não só eles. Gente que nem ligava pra planta começou a olhar, perguntar, ajudar, comemorar junto. Foi muito legal. Teve um dia que a minha vizinha me esperou no portão só pra me perguntar o que eu tinha feito. Ela perguntou: Bola, como é que você fez isso? Eu comecei a postar os meus vídeos na internet e o resultado do meu trabalho chamou tanta atenção que um canal de TV veio aqui no meu quintal. Eles vieram me entrevistar no programa Fala Brasil da TV Record pra mostrar o meu pomar urbano pro Brasil inteiro. E hoje a gente tem mais de 2 milhões de seguidores e mais de 3 mil alunos nos meus cursos. E foi aí que eu entendi uma coisa: não era só sobre frutas, era sobre devolver pra vida aquele brilho no olhar, aquela sensação de realização, aquela sensação de pertencimento. Estamos montando a maior comunidade de pessoas que plantam frutíferas e hortas do mundo. E foi assim que começou essa revolução. Hoje isso não é só plantar no quintal. Hoje isso é uma causa. Queremos que todas as pessoas do Brasil tenham essa alegria de cultivar seu próprio alimento no quintal. Isso não é só um hobby legal, é uma necessidade de saúde urgente. E a pergunta que eu te faço agora é: você vai fazer parte dessa revolução ou vai continuar de fora? Então agora nesse momento feche os olhos e vamos fazer um pacto de compromisso. Então feche os olhos nesse momento e repita: eu prometo cuidar da minha saúde, da minha felicidade e da minha família. Eu prometo entrar dentro da comunidade dos planteiros urbanos e cultivar o meu próprio alimento no meu quintal, porque só assim eu vou buscar a felicidade de verdade. Eu prometo assistir às 4 aulas desse evento, porque sei que elas vão mudar a minha vida. Então pode abrir os olhos. Você acabou de fazer um compromisso com você mesmo. Muito legal, né? E foi assim que tudo começou. Então vamos continuar aqui a nossa aula. Bem legal essa história, né? É minha história real. E eu sei que você também quer fazer parte disso. E é por isso que você está aqui assistindo essa aula. Mas deixa eu te contar uma coisa muito importante agora. Uma vez me contaram a história de uma mulher que decidiu fazer um bolo de laranja para os netos. E essa mulher, como era para os netos, ela não economizou. Ela comprou os melhores ovos caipira da região, colheu laranja fresca do próprio quintal e comprou a melhor marca de farinha de trigo. Ela tinha os melhores ingredientes e todo o amor do mundo. E também tinha muita vontade de fazer. Ela só não tinha uma coisa, ela só não tinha a receita explicando o passo a passo de como fazer o bolo. Ela tinha apenas os ingredientes. Então ela foi agindo ali no achismo. Colocou lá o tanto de fermento que ela achou que era certo, colocou a quantidade de ovos lá que ela também achou que era certo, foi colocando de acordo com a lógica, sem muito conhecimento. E no final, o que aconteceu? O bolo solou. E não prestou, ficou horrível, não deu certo. Ela olhou para aquele bolo ruim, feio, mal feito, que não deu certo e pensou: o problema sou eu perdi a mão. Mas a verdade é que o problema nunca foi ela. O problema é que faltava a receita, o passo a passo. Faltava o método de como fazer o bolo. Ela tinha apenas os ingredientes, mas não tinha um passo a passo. E essa analogia, essa história que eu contei para vocês, é exatamente o que acontece com pessoas que tentam ter um quintal produtivo com frutíferas, anãs e hortas, mas não tem a receita certa, não tem um método, não tem um passo a passo. Ela pode até ter todos os ingredientes, os melhores adubos, os melhores vasos, as melhores terras,
Mas se não tem um método, não adianta nada. Pode comprar a melhor muda, o melhor substrato, mas se não tem o caminho das pedras, vai solar igual solou o bolo dela. Então você precisa de um método que já foi validado e testado por milhares de pessoas, igual o método dos 4 ciclos. E tem mais uma coisa importante, quando você começar a aplicar o que eu vou te ensinar aqui na Semana do Quintal Produtivo, nesse mini curso, as pessoas mais próximas de você podem não entender. Elas podem te chamar de doida, por exemplo, dizer que isso aqui não é para você, ou que você está jogando dinheiro fora, ou que isso aqui não existe, que essas pessoas vão querer desanimar você. E geralmente são pessoas mais próximas que você tem. E isso é normal, porque elas ainda não conhecem o que você vai descobrir durante essas 4 aulas. Então eu vou te recomendar de coração. Chama as pessoas que você considera importante para assistir essas aulas também. Pode ser marido, filho, neto, vizinho, qualquer pessoa. Porque assim você vai ter certeza que essas pessoas vão te apoiar de verdade. Então chame elas para ficar junto de você. Agora eu vou te explicar como a gente vai começar a fazer as nossas frutíferas anãs. Mas antes de qualquer coisa, é muito importante primeiro eu explicar uma coisa fundamental. Eu vou te explicar os 3 principais erros que todo mundo que está aqui comete quando vão cultivar frutíferas anãs ou hortas. Eu tenho certeza absoluta que pelo menos um desses erros vocês cometem, ou até às vezes os 3. Mas agora preste atenção que a partir de agora eu vou te falar quais são esses erros e você vai parar de fazê-los imediatamente. A partir de amanhã, você já não vai fazer isso que eu vou falar para vocês aqui agora. Errar é humano. Agora, persistir no erro, mesmo sabendo que está errando, aí já é burrice, já é loucura. Mas eu vou explicar de um por um, você vai entender por que é um erro. Vamos lá? O primeiro erro que te afasta de transformar o seu quintal em um paraíso de frutíferas anãs, o primeiro erro que você comete, e por isso não consegue fazer isso aqui, frutíferas produzir em vasos, é um erro que ninguém teve coragem de te falar até agora. E é o mais perigoso de todos, porque ele é silencioso. Sabe aquela sensação de você olhar para sua planta, ver que ela está parada, e aí você vai lá e tenta ajudar, mas parece que quanto mais você mexe, pior ela fica? Pois é. E tem muita gente que acha que o segredo para uma frutífera produzir está numa receitinha milagrosa ou em um adubo único, caro. Mas esse erro número 1 é exatamente o que faz você jogar dinheiro no lixo e se iludir à toa. E sem perceber, você sufoca a vida da sua planta enquanto você acha que está salvando ela. Se você comete esse erro, eu até aposto que você já cometeu, sua planta nunca vai sair do lugar. Então preste muita atenção, porque parar de cometer esse erro vai ser a única forma que você vai ter para parar de matar suas plantas. Então vamos descobrir qual é esse erro. Dá uma olhadinha nesse vídeo. E olha só, o erro número 1 que vocês cometem é adubar as frutíferas. Ué, Bola, como assim? Adubar as frutíferas é uma coisa errada? Sim, galera. Adubar as frutíferas da forma que vocês adubam, do jeito que vocês fazem, é um erro sim, e é um erro grave. E tá aqui um prato, eu já vou te explicar por que isso é um erro e você vai entender. Preste atenção. Olha só, tendo em vista, uma adubação para a planta é como se fosse uma alimentação para nós seres humanos. A base da adubação da planta, ou seja, a base da alimentação da planta, é baseado nos macronutrientes, né? Para nós seres humanos também. Tendo em vista isso, adubar uma planta é você alimentar ela. Então, adubo nada mais é do que comida para as plantas. Ou seja, comida para a gente também é como se fosse o nosso adubo, né? É o que mantém vivo, forte ali, saudável. Da mesma forma acontece com as plantas. Os adubos são como comida para ela. Então, olha só, preste atenção aqui agora, você vai entender o que eu vou falar aqui agora. Eu vou fazer aqui uma comida, olha só, vou colocar aqui, por exemplo, arroz, um copo de arroz. Vou colocar também aqui um pouquinho de ketchup. Olha só. Vou colocar aqui café, pó de café. Meu Deus, olha como é que tá ficando já. Vou colocar aqui pão, vou triturar um pouquinho de pão seco aqui em cima. Olha como é que tá ficando a nossa comida. Vocês vão entender, preste atenção aqui, né, no que eu tô fazendo aqui, nessa prática aqui, porque vocês vão entender. Piquei o pãozinho. Agora eu vou botar esse aqui, que é creme de leite. Vou botar também aqui um ovo, né? Por que não? Claro, não pode faltar o nosso ovo de cada dia. Olha isso, ó. Ovo cru. E agora eu vou colocar aqui meu copo de açúcar. Nossa, deixa eu misturar isso aqui.
Olha como é que tá ficando aqui a nossa mistura, ó. Olha esse aqui, ó. Meu Deus do céu. Tá dando vontade de vomitar só de ver. E tudo isso aqui é comida, mas, meu Deus, ovo cru, com pão, com ketchup. Agora vamos lá, eu vou tentar comer isso aqui. Será que eu consigo comer isso aqui? Ai, meu Deus do céu, não tem como, né? Mas vamos lá. Uma, ai, meu Deus. Uma colher, vamos lá. Vamos tentar. Não dá, cara. É impossível. Não dá pra comer isso aqui. O que eu fiz aqui agora? A mesma coisa que vocês fazem na casa de vocês. Vocês vão pegando os adubos, que são as comidas, as plantas, misturando aleatoriamente, sem saber nem para que serve, e fala para a planta, come isso aí. Tem como comer? É impossível. Não dá para comer isso aqui, né? E a mesma coisa acontece com as plantas. Não faça isso. Ou vocês misturam tudo e colocam na planta, sem saber a quantidade, sem nada, para que serve cada adubo, e acho que a planta tem que comer isso aqui. Ou vocês fazem simplesmente isso aqui, ó. Dá um prato vazio para a planta, ou seja, não adubam ela. Então, como é que vocês querem ter um resultado? Não tem como, é impossível. Por isso que da forma que vocês adubam é um erro, e é um erro sim, muito grave. Qual é a maneira correta? É fazer isso aqui, ó. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, um cuscuz, que é, nossa, cuscuz é muito bom, né? Com um pouquinho de manteiga e um copo de café. Eu tô dando aqui, ó, a quantidade certa, um alimento com macro e micronutrientes suficiente para nós, um alimento barato, muito bom nutritivamente e tal. Aí sim, eu tô fazendo isso aqui comigo, mas é dessa forma que você tem que fazer com as plantas. Dá o adubo certo, na quantidade certa. A grande questão é como fazer isso, né? Como é que dá o adubo? Qual adubo que ela precisa para aquele momento? Cara, muito bom. Você gosta de cuscuz igual eu? Bota aí nos comentários. É muito bom. E é assim que se aduba uma frutífera. Não é tacando qualquer adubo. Então, esse é um erro clássico, é o erro número 1 que vocês cometem. Adubar a frutífera de qualquer jeito. Excesso de adubo ou usar o adubo errado na hora errada pode matar a sua planta. Ou seja, dar adubo demais de forma errada, você pode matar a sua planta. Dar adubos nenhum, ela não vai ter resultado nenhum. E qual é o segredo? Fazer a adubação certa na quantidade certa. Então esse é o erro número 1, pare agora. Se você estiver adubando sem um plano, estiver adubando de qualquer jeito porque viu dicas na internet, pare agora esse tipo de adubação, porque senão você, além de não dar resultado, você ainda pode matar sua planta. Então vamos para o erro número 2, mas deixa eu comer esse cuscuzão aqui, né, que tá delicioso. Muito bom. Tá vendo? Tenho certeza que você já cometeu esse erro na sua vida alguma vez. E se não cometeu, se você não cometeu esse erro, se você não aduba suas plantas, então agora você vai aprender a adubar de forma certa. Mas calma que eu vou te falar qual é a forma certa de adubar sua planta lá na aula 2. Fica despreocupado que lá eu vou explicar o passo a passo de como fazer corretamente. Primeiro eu estou explicando só os erros. Depois, na aula 2, eu vou explicar os acertos, a forma certa de fazer cada coisa. Esse foi o primeiro erro, né? Que é a adubação de forma errada. Agora vamos para o segundo erro. O segundo erro que te impede de ter frutíferas produzindo em vasos e hortas abundantes é acreditar que vai resolver os problemas das suas frutíferas fazendo pesquisas aleatórias na internet. Ué, Bola, mas pesquisar na internet tá errado? Você sempre me fala pra gente buscar conhecimento. Mas calma, sim, buscar conhecimento é a maneira certa, mas não da forma que vocês buscam. Eu vou te explicar, você vai entender. Sua planta começa a amarelar, começa a dar problema, aparece um bichinho. E a primeira reação que você pensa é correr pro Google ou pro YouTube. Não é? É ou não é? Seja sincero. Aí você pensa bem assim, eu preciso de uma dica rápida, de um vídeo de 3 minutos para saber qual é o ingrediente secreto para salvar a minha planta. Vocês acham que só colocar um adubozinho aqui na planta, ela vai produzir desse jeito aqui. E para saber qual é adubo, é só pesquisar na internet um vídeo de 1 minuto. E aí o resultado não vem, isso é óbvio, né? Você faz tudo que ensina na internet, mas não vem. Aí você assiste um outro vídeo, aí assiste outro, assiste outro, assiste outro. Aí começa a confundir tudo. E você sabe por que a gente tem essa crença de correr para a internet? É porque a gente foi ensinado, né? Nossa geração foi ensinado que na internet tem resposta para tudo. Ficou na dúvida? Procura no YouTube. Tá com algum problema? Procura no Google. A planta não deu fruto? Procura no YouTube, pesquisa na internet. Mas o que realmente acontece na prática é que você entra num buraco sem fundo com várias informações que confunde tudo. Dá uma olhadinha nesse vídeo que você vai entender o que eu tô falando. Dá uma olhada. Então, olha só, a gente já falou do erro número 1, né, que é adubar os seus frutíferos de forma aleatória e louca.
E agora vamos falar do erro número 2 que vocês cometem. O erro número 2 é pesquisar na internet. Eu vou mostrar para vocês se vocês estão errados. Olha quando vocês pesquisam na internet, da forma que vocês pesquisam. Estou aqui com o meu computador, né? Tem internet, meu computador e tudo mais. Eu vou abrir aqui a internet para mostrar para vocês. E vou pesquisar aqui, só para vocês terem noção. Como, por exemplo, adubar minha frutífera. Olha só, para vocês terem noção. Apareceu aqui, ó, 18 mil resultados. 18 mil resultados, 18 mil pontos de vista diferentes. Pessoas falando como adubar as frutíferas. Cara, qual que tá certo? Você vai seguir as 18 mil? Qual que você vai escolher para fazer? Tá errado, não tem como. É muito ponto de vista diferente. Vou usar outro exemplo aqui, ó. Vamos lá no YouTube. Vocês gostam muito do YouTube, né? Então vamos no YouTube. Deixa eu abrir aqui o YouTube. Tô aqui no YouTube e vou digitar aqui, ó. Como combater pragas nas frutíferas. Pergunta simples, né? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui quantos resultados. Olha só o que apareceu aqui, ó. Mais de 5 mil resultados. 5 mil vídeos. 5 mil pessoas falando. Gente, qual que tá certo? Não tem como saber qual que tá certo. Então pensa aí pesquisando na internet. Eu sei que você faz isso porque eu também cometi esse erro no passado. Eu também ficava pesquisando na internet. Isso ali te confundir mais, não vai ter resultado e você nunca vai conseguir fazer elas produzirem simplesmente pesquisando na internet. É um erro grave. É o segundo erro. Pare de fazer esse erro agora. Ah, bom, então eu tenho que parar de mexer na internet? Não. Você tem que prestar atenção e fazer eventos como esse aqui, ó, especializados com pessoas que fazem isso. Eventos voltados para a frutífera, com pessoas que têm gabarito, que fazem isso e mostram para você todos os dias igual eu faço. A internet está cheio de cego guiando cego. Muitas pessoas que não fazem nada e só mostram lá dizendo que dá certo, sendo que nem fazem nem para elas. Então, pesquisar na internet é um erro sim. Você quer aprender? Foque no que eu estou falando aqui, foque no nosso evento, que é assim você vai aprender. Então vamos para o próximo erro, que é o erro número 3 que vocês cometem, e é por isso que vocês não têm resultado com as frutíferas em vaso. Vamos lá? Tá vendo aí? Viu onde é que tá o perigo? Não dá para ter um quintal cheio de frutíferas anãs produzindo, pegando pequenos pedaços de conversa fiada na internet, que você encontra em qualquer lugar. Se fosse tão simples assim, todo mundo conseguia, cara. E vamos ser sinceros, eu tenho certeza que você não acha isso em qualquer lugar. Para ter resultado de verdade, você precisa de um caminho arrumado, com começo, meio e fim. E esse foi o segundo erro. Cuidar das suas frutíferas pegando apenas dicas aleatórias na internet e achar que está fazendo certo ainda. Ué, Bola, então como é que eu busco informações? Você vai buscar eventos especializados, igual esse aqui agora, que é sobre isso, onde tem milhares de pessoas que fazem isso todos os dias, que testam, que buscam informações de verdade no campo de batalha. Nesses eventos como esse aqui, ó, especializado nisso, onde pessoas têm resultado de verdade, igual eu sempre mostro para vocês, é nisso que você vai procurar. E é vezes como esse aqui, ó, na Semana do Quintal Produtivo. Mas agora a gente vai falar do terceiro erro, que é um dos mais perigosos também. E eu tenho certeza que você também comete. É o erro que faz você jogar dinheiro fora, antes mesmo de chegar em casa, depois que você vai lá na floricultura. E o pior de tudo, ele faz você sentir que perdeu tempo precioso da sua vida, que não volta mais. Você quer saber qual é esse erro que está roubando o seu dinheiro e roubando o seu tempo também? O terceiro erro que te afasta de ter frutíferas anãs produzindo em vasos e belas hortas orgânicas é ir lá na floricultura ou no lugar decente ou no viveiro de plantas, comprar uma frutífera já produzindo igual essa aqui e achar que ela vai continuar produzindo para sempre depois que você levar ela para casa. Isso é um erro e eu entendo perfeitamente por que você faz isso, porque eu também já fiz isso. É porque é simples, você entra no viveiro, vê lá uma muda de frutíferas igual o pé de limão esse aqui, ó, cheia de frutos, produzindo, bonita, linda e perfeita. E aí você pensa, eu vou encurtar.
o caminho, eu não vou adubar ou fazer nada. Já vou comprar ela produzindo, levar para casa, que ela vai continuar produzindo. Pois ela já está dando frutos, né? Eu sei que é assim que você pensa, porque eu também pensei assim. E aí o vendedor vai falar para você, igual falava para mim, né? Não, essa aqui é perfeita, já está produzindo e vai continuar produzindo na sua casa. Ela é perfeita para vasos. Aí você acredita, né? A planta já está produzindo e você não entende muito, é normal acreditar no vendedor, né? Aí você pensa, um trabalho difícil já foi feito, né? Ela já está produzindo. Mas na verdade isso é uma grande armadilha. E eu sei disso porque eu também já cometi muito esse erro antes de desenvolver esse método. Então, Bola, eu não posso comprar uma frutífera produzindo? Qual o problema disso? Não tem problema nenhum. Aliás, até eu compro várias frutíferas produzindo também. O problema é achar que não precisa fazer mais nada, que naturalmente ela vai continuar produzindo para sempre. Dá uma olhadinha nesse vídeo. A maioria das pessoas, elas compram a frutífera produzindo, leva para casa, chegar em casa, ela vai continuar desse jeitinho aqui, ó. Mas logo depois, ela para de produzir. Logo depois, ela não fica tão bonita igual essa aqui, começa a ficar feia. E aí você naturalmente fala, é porque eu não tenho uma mão boa. É porque eu não nasci para plantar. Na verdade, é porque você não sabe fazer o método, fazer os procedimentos para ela ficar bonita dessa forma. Lá no viveiro de plantas, por que ela estava bonita? Lá tem uma equipe de profissionais muito grande e eles sabem fazer o procedimento para a frutífera produzir. Porque eles têm que deixar a frutífera bonita, porque senão você não vai comprar. Você vai comprar a frutífera se ela estiver feia, sem fruto, sem nada? Coloca aí nos comentários. Eu acho que não, né? Então, lá tem uma equipe muito grande de profissionais que conseguem fazer os procedimentos para ficar dessa forma aqui, ó. Mas quando chega na sua casa, como você não sabe fazer esses procedimentos, logo ela vai parar de produzir. É normal, é natural. Por isso que muitas vezes eu posso, tipo igual essa planta aqui, eu posto lá na internet. Coloco lá, eu mostro ela produzindo, pé de laranja, de manga, qualquer fruta. E aí é muito comum muita gente perguntar, você me vende? Quanto é? Você envia para cá se eu quiser comprar? Cara, não adianta nada eu enviar ela para você. Do jeito que tá aqui, ó. Se você não sabe fazer os procedimentos, ela vai parar de produzir. Se você pegar essa planta aqui exatamente da forma que tá aqui, cheia de frutos, igual essa aqui tá, que tá me dando água na boca, é limão, mas é gostoso do mesmo jeito, tá? Não precisa nem tirar a casca. É um azedinho muito bom. Se você levar ela para casa, se você não souber fazer o método dos 4 ciclos, nenhum procedimento, logo ela para de produzir e ponto. É assim que funciona. O que faz ela produzir não é a muda em si, e sim os cuidados que você tem com ela, ou seja, o método dos 4 ciclos. Então você pegar uma frutífera produzindo e achar que ela vai ficar produzindo a vida inteira, não precisa fazer nada, ou então você acha que é só pesquisar na internet, né, como eu já falei, ou então você acha que é só jogar um adubo em cima, como eu já falei também, e achar que ela vai continuar assim, é um erro sim, e é um erro grave. Pare com isso imediatamente. Você tem que pensar em comprar sim a frutífera produzindo, mas principalmente aprender a fazer os métodos e os procedimentos para ela continuar assim para sempre. Beleza? Tá vendo aí? Então você conseguiu compreender os 3 erros que te impedem de ter frutíferas produzindo no seu quintal, na sua varanda, no seu apartamento? Você notou que esses 3 erros, o problema é você. E o problema em si é falta de conhecimento e falta do método. A gente resolve esses 3 problemas com o método dos 4 ciclos. Sem o método, é como montar um quebra-cabeça de 1000 peças sem ter a foto do desenho final. Não tem como você montar ali, você não sabe nem o que está montando. E o que faltou para você até hoje, não deu certo até hoje, porque faltou para você não foi falta de esforço, foi falta de um mentor. Alguém que pegue na sua mão e diga exatamente a ordem de cada coisa. Faz isso, faz aquilo, agora é hora de adubar, agora é hora de esperar, agora a planta precisa de poda, agora você precisa dar um tempo e esperar ela agir. Então, foi isso que faltou para você até hoje. E esses foram os 3 erros que você acha que estava fazendo certo, que a partir de hoje você não vai fazer mais. Para a gente começar uma nova vida e começar a dar certo a partir de hoje, esqueça completamente esses erros. Eles vão apenas atrapalhar o seu desenvolvimento. Eu tenho certeza que nesse momento agora você deve ter percebido que até o momento eu só te mostrei o que realmente está te atrasando, né? Eu te mostrei por que as coisas não funcionaram até hoje. E eu fiz questão de gastar esse tempo falando isso para tirar um peso das minhas costas. E se você já matou planta, ou já gastou dinheiro com terra ruim, ou nunca plantou na sua vida, se você já se sentiu frustrada, esqueça tudo isso a partir de agora. Esse monte de coisa que eu falei que você não vai mais cometer, esqueça isso a partir de agora. Porque a partir de agora, planteira, futura planteira, vai dar certo. Nesse momento, eu quero que você
feche os olhos e imagine uma seguinte cena. Vai, fecha o olho aí na sua casa. Vai, fecha o olho, fecha o olho. Eu quero que vocês imaginem a seguinte cena. Vamos lá. Não vale, tem que fechar o olho. Imagine você acordar no sábado de manhã, saindo com a caneca de café na mão e indo direto para o seu quintal ver as suas plantas. Aquele ar fresco, você olha para o lado e vê seu pezinho de jabuticaba, com o tronco carregadinho, brilhando de tanta jabuticaba. Você olha para o vaso de limão e vê aquela florada branca. E a gente planejou tudo isso. E ela tá virando frutos. Não tem folha amarela, não tem bichinho comendo nada, não tem estresse, tem vida, tem fartura. E isso não é um sonho distante. Isso é o que acontece quando você para de dar murro em ponta de faca e começa a seguir o método dos 4 ciclos. Pode abrir o olho agora. E eu sei que nesse momento você deve estar se perguntando agora: Bola, tudo bem, eu já entendi o que eu faço de errado. Mas pelo amor de Deus, como é que eu faço certo? O que eu tenho que fazer para acertar então, a partir de agora? Não dá para explicar tudo nessa aula. E é exatamente isso que eu vou te explicar na aula número 2. Eu vou te explicar o passo a passo de como funciona o método dos 4 ciclos. Por isso você não pode perder a aula número 2, não faz sentido nenhum assistir essa aula número 1 e não assistir a aula número 2. Lembra quando eu falei que só consegui ter resultados quando eu parei de ficar buscando dicas aleatórias na internet? Pois bem, olha só, depois de anos testando, igual eu te contei na minha história, eu descobri uma coisa, que a natureza é feita de ciclos. Existe uma engrenagem que funciona muito bem depois de milhares de testes. E é isso que eu vou te mostrar na aula 2, você não pode perder. Agora vem uma parte muito importante, uma parte muito legal que eu gosto de fazer nos eventos. O famoso desafio do planteiro. É o primeiro passo bem prático para você se tornar um planteiro urbano. Você precisa entender esse desafio e principalmente precisa fazer parte desse desafio também. Você tem que participar, porque senão não tem graça. É a maior alegria que tem é fazer parte e participar desse desafio. É o primeiro passo para você se tornar um planteiro. Participar desse desafio, que eu vou explicar agora. Como você vai participar desse desafio? Vamos lá. Durante essas 4 aulas desse mini curso, eu vou te ensinar uma técnica bem legal, que eu chamo de estufa mágica, que é essa lindinha que está aqui do meu lado. É uma estufa bem legal. Essa estufa serve para a gente poder fazer mudas de frutíferas anãs, cara. Olha que coisa linda. Essa aqui, por exemplo, é uma muda de abacate, tá? Que eu estou fazendo através dessa estufa mágica. Deixa eu fechar ela aqui. Porque, como eu falei, a partir de hoje, você não vai ficar tentando na sorte ou pesquisando na internet. Eu vou te ensinar o que você tem que fazer. E essa estufa, nesse desafio, é a primeira coisa. Beleza, vamos lá. O que é estufa mágica? É um tipo de estufa altamente tecnológica que eu mesmo inventei, que ela ajuda a criar mudas, né? Eu pego uma galha, igual essa aqui era uma galha de abacate, e agora está virando uma muda de abacate. Esse processo é chamado de estaquia. E como é que vai funcionar o nosso desafio? O desafio, ele tem regras básicas que você tem que seguir. Então preste atenção que eu vou falar aqui agora. E daqui a pouco eu vou te falar como você vai baixar o seu livro da aula 1, que eu não falei ainda, tá? Então fica ligado, preste atenção. A primeira regra, a regra número 1 que você tem que fazer para participar do desafio, e ao final do desafio você poderá ganhar uma muda de frutífera anã que eu vou enviar daqui direto para você. Será que é essa muda aqui? Será que é essa aqui? Qual é? Não sei. Mas você vai poder ganhar uma muda de frutífera anã. Então veja como participar. A regra número 1 é fazer a estufa mágica. Durante as 4 aulas, eu vou te ensinar uma parte, inclusive hoje, vou te mostrar como fazer a primeira parte. Serão 4 partes. Então você tem que fazer essa estufa mágica. A primeira coisa, aí na sua casa e tal, você vai ter uma bonitinha até o final das 4 horas, vai ter uma bonitinha igual essa aqui, ó, fazendo a sua muda. Então, regra número 1, fazer a estufa mágica. Regra número 2 é responder a ficha de inscrição. Assim que você se cadastrou no evento, né, algumas pessoas responderam essa ficha de inscrição, mas outras não responderam. Então, se você quer fazer parte do desafio, você tem que responder essa ficha de inscrição, com algumas perguntas lá e tal que eu faço para vocês. E o endereço dessa ficha está logo aqui na descrição desse vídeo. Eu vou te mostrar como é que você vai acessar ela. Você tem que responder essa ficha para concorrer a essa frutífera no desafio. Você tem que responder essa ficha e ainda assistir
o vídeo bônus que eu deixei no final da ficha, tá? É um vídeo bem legal que te ensina várias coisas. E regra número 3 é entrar dentro do grupo do Facebook que eu criei somente para esse evento. É um grupo bem legal, o endereço desse grupo está logo aqui embaixo também. Você tem que entrar nesse grupo agora, que na segunda aula eu vou te falar o que você vai fazer lá dentro. Mas você precisa entrar. E para finalizar, a regra número 4 é me seguir aqui no YouTube. Então é bem simples as 4 regras, vou falar mais uma vez. Primeira regra, fazer a estufa mágica, eu vou te ensinar a fazer durante a aula, inclusive hoje, daqui a pouco, você vai fazer a primeira parte. Segunda regra, é responder a ficha de inscrição e assistir ao vídeo bônus no final da ficha, que é um vídeo bem legal, é um presente meu para você. Terceira regra, entrar dentro do grupo do Facebook, o endereço está logo aqui embaixo, eu vou te falar daqui a pouco como é que você vai entrar dentro desse grupo. E quarta regra, me seguir aqui no YouTube. Feito isso, você está concorrendo a uma frutífera, além de aprender a fazer a estufa mágica, né? Você ainda vai estar concorrendo a uma frutífera anã que eu vou enviar daqui direto para você. Pode ser até essa aqui, ó. Não sei ainda qual que eu vou mandar. Então é isso. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui agora, que eu vou te ensinar como acessar todos esses links que eu acabei de falar. Olha aí. Então olha só, eu tô aqui assistindo a aula número 1. Como é que eu vou fazer para poder acessar a ficha de inscrição e também poder acessar o grupo do Facebook para você poder entrar. Primeiro você vai clicar nesse maisinho que tá bem aqui no cantinho. Aí vai abrir essa tela. Aí tu vai clicar aqui de novo no meio da tela, ó. E aí sim vai abrir os endereços, ó. Primeiro você vai clicar aqui, ó, nesse aqui, para poder responder a ficha de inscrição. E depois você vai clicar nesse aqui de baixo, que é para entrar dentro do grupo do Facebook. Você vai apertar, vai pedir solicitação e logo a gente vai aceitar a sua entrada no grupo. Então é dessa forma que você acessa os 2 documentos aqui da nossa aula. Tá vendo aí como é que é simples acessar e entrar nos grupos? É só isso. E agora a gente vai começar a fazer a nossa aula prática. Vamos começar a fazer a nossa estufinha mágica, que é essa lindeza aqui, ó. Vamos lá? Então, como eu disse, a gente vai fazer a primeira parte hoje. A gente vai precisar, para fazer a primeira parte da nossa estufa mágica, 2 garrafas PETs. Qualquer garrafa PET, qualquer uma. Mas as duas têm que ser iguais, da mesma marca, né? Eu tô aqui com 2 garrafas PETs. E a primeira coisa que eu vou fazer é um corte. Vou pegar esse aqui, ó. Vou fazer um corte que eu vou te mostrar bem aqui. Você está vendo isso aqui, ó? Você está vendo aqui a marca aqui, ó. Essa aqui é a marquinha, né? A parte de baixo, tem essa marquinha aqui. Mais ou menos um dedo acima dessa marquinha, tá? Vamos lá que eu vou cortar aqui para vocês entenderem. É uma aula prática aqui agora, tá? Vou cortar aqui com mais ou menos um dedo acima dessa marquinha do final dela. Faz só o que eu tô pedindo agora, depois vocês vão entender melhor. Ó, desse jeitinho aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Tá? E essa parte que sobrou, você vai pegar essa outra marquinha de cima e cortar ela mais ou menos um dedo acima também. Opa! Bem assim, ó. Vamos lá. Eu vou cortar aqui para mostrar para vocês. Está construindo a nossa estufa mágica, beleza? Pode até parecer simples, mas tem muita tecnologia aqui envolvida. Tá aqui, ó. Tem essa parte aqui e essa aqui vai encaixar aqui dentro. Eu vou te explicar melhor na segunda aula. Por isso é importante você não perder a segunda aula. Vai encaixar aqui dentro, tá? E agora a gente vai fazer a parte de cima da nossa estufinha mágica. Eu vou pegar uma segunda garrafa e vou cortar ela bem aqui, ó. Nessa parte de cima aqui, porque eu quero essa parte de baixo. Vamos lá. Relaxa. Procura fazer o que eu estou pedindo. Na próxima aula, eu vou explicar melhor. Na aula número 2. Por isso você não pode perder a aula número 2, né? Não faz sentido nenhum assistir a primeira aula e não assistir a aula número 2. Agora aqui é a parte de cima da nossa estufa, ó. Ela vai ficar encaixada desse jeitinho aqui, ó. Basicamente assim, ó. Aqui tá pronta a estufa. Na próxima aula eu vou te ensinar o funcionamento, como é que funciona, onde a gente vai colocar a terra e principalmente, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui tem a parte de cima, aqui tem o substrato aqui no meio que eu vou explicar também, e aqui tem a parte de baixo, que é onde fica armazenado o enraizador. É um enraizador orgânico que a gente vai fazer. O que esse enraizador faz? Ele ajuda, ele incentiva, é um ácido, é um hormônio que incentiva a galha criar raiz. Ele é muito importante, ele é feito de forma natural. A gente vai fazer ele agora também, porque a gente vai usar ele lá na última aula, na aula número 4. Porque daqui para lá é muito importante que você faça ele aí o mais rápido possível na sua casa, ou hoje ou amanhã já. Eu já faria hoje, porque na última aula ele demora um tempo para ele ser feito. A gente vai usar ele na última aula. Então é muito importante que você faça ele ou hoje mesmo, ou no máximo até amanhã,
porque senão não vai dar tempo de você usar ele na última aula, beleza? O que a gente vai utilizar para fazer esse enraizador? Vou pegar aqui os ingredientes. Então, para a gente fazer o enraizador, a gente vai precisar de feijão, tem um pouquinho de feijão aqui. Já vou falar logo, qualquer feijão, feijão preto, feijão branco, feijão amarelo, qualquer feijão, qualquer um mesmo, não interessa o feijão, mas tem que ser feijão. Uma vasilha transparente e tal, com tampa, aqui eu estou usando uma vasilhinha, e um papel toalha. Mesmo você vai colocar o papel toalha aqui dentro dessa vasilha, desse jeito aqui, ó. Beleza? Vai colocar aqui, ó, desse jeito, ó. Vai colocar o feijão. Não coloca muito feijão não, tá? Você não vai precisar de muito não. Vai colocar o feijão. Coloquei aqui mais ou menos aqui. Você pode colocar um pouquinho mais de meio copo desse aqui. E aí, o que você vai fazer agora? Você vai umedecer esse feijão. Mas preste muita atenção nisso aqui, ó. Ele não vai ficar muito ensopado, de molho na água. Se o seu feijão apodrecer, saiba, você colocou muita água. Porque isso acontece muito, as pessoas, meu feijão apodreceu, colocou muita água. Ele não pode ficar de molho na água, ele tem que ficar úmido. Aí depois eu vou tampar isso aqui, ó, desse jeito. O que vai acontecer? Ele vai brotar. E quando ele brotar, esses brotos, eles estão cheios de ácido indobutílico, hormônio indobutílico, que é o que faz a planta agalha enraizar. Então fiz tudinho aqui, deixei aqui úmido. O feijão ele costuma puxar água, né? Quando puxar água, ficar sem água nenhuma, você coloca mais um pouquinho. Mas não mantém, o feijão não pode ficar debaixo da água. Tem que ficar apenas úmido para ele poder brotar, beleza? E aí eu vou guardar isso aqui na sombra, somente a sombra, pegando só claridade, não pode ficar no escuro. Tem que ficar no ambiente igual está aqui agora, claro. Mas não pode ficar no sol, isso é óbvio. E a gente vai usar o restante aqui, a gente vai aprender a fazer lá na última aula. Na última aula a gente vai encerrar a nossa estufa mágica e o último fator é colocar aqui embaixo, ó, no reservatório da nossa estufa, o nosso enraizador de feijão, beleza? O que eu preciso? Caramba, muita coisa boa nessa aula e tal. Claro, é muita coisa mesmo, galera. Eu quero conhecimento para vocês. A pessoa que sair dessa aula aqui e falar que não aprendeu nada, meu Deus, nem volte mais aqui. Eu quero ensinar tudo para vocês, mas com calma, com cuidado, com paciência. Então vamos lá, você aprendeu hoje os 3 erros, né, que te impedem de cultivar frutíferas. O primeiro erro, por exemplo, é adubar de forma errada a sua planta. O segundo erro é pesquisar aleatoriamente na internet. E o terceiro erro é comprar uma frutífera produzindo e achar que ela vai produzir para sempre, que não precisa de método. Foi isso que você aprendeu. Você também ficou sabendo do desafio, que é um desafio bem legal, onde você vai concorrer a uma muda de frutífera anã no final. Vou fazer um sorteio no último dia desse evento, né, que vai dar no domingo. E para participar desse desafio, você tem que seguir 4 regras básicas. A primeira regra é fazer a estufa mágica, a gente já fez uma parte dela aqui. A segunda regra é responder a ficha de inscrição, que está logo aqui embaixo. Já mostrei para vocês como é que vocês vão responder essa ficha. É entrar dentro do grupo do Facebook. Lá dentro eu vou explicar o que vocês vão ter que fazer. É me seguir no YouTube. Até agora tudo bem, expliquei tudo para vocês entenderam, né? Coloca aqui nos comentários assim, ó, sim, eu entendi. Vocês não podem ficar de fora desse desafio, galera. É muito legal. E agora, para a gente finalizar a aula de vez, é sobre o livro. Como é que você vai baixar o seu livro da aula 1? Durante cada aula vai ter um livro, né? Um livro bem legal, com tudo que eu expliquei até aqui. Para você baixar o seu livro da aula 1, eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar ele lá dentro do grupo do WhatsApp, onde você entrou quando se cadastrou nesse evento, tá? Então não pode ficar se preocupado. Não vai ter senha, não vou colocar senha. Vou deixar ela lá direto, tá? Ou hoje ou amanhã, essa semana ainda eu vou colocar ele lá dentro. É só você clicar e baixar, tá certo? É um presente meu pra você. Cara, mufa, quanta coisa nessa aula, né? Meu Deus, quanto conhecimento. Eu tenho certeza que a sua vida já mudou. Só de assistir essa aula, você já tem uma visão diferente. E esse é o meu objetivo aqui, é mudar a sua vida. Lógico, você tem que contribuir, você tem que me ajudar a mudar a sua vida, né? É fazendo tudo o que eu te expliquei até agora. Então, por isso, você não pode perder a próxima aula, que vai ser depois de amanhã, quarta-feira, no mesmo horário, às 20 horas. Fica ligado para você não perder. Muito obrigado por ter assistido até agora. Beijo no seu coração e até a próxima aula, quarta-feira. Tchau! Eu já plantava, só que eu não tinha o conhecimento adequado, né? Justamente por isso que eu entrei no curso. Geralmente eu não tinha resultado, né? Aqui eu sempre tive plantas mudas enxertadas, porém eu não conseguia produzir com elas. As minhas plantas, elas cresciam, mas porém nunca produziram nada.
Olha, melhorou realmente em quase tudo, né? Porque eu tinha minhas plantas, né? Igual eu falei, eram plantas enxertadas que não produziam nada. Então, assim, depois que eu entrei no curso, eu comecei a fazer o ciclo de adubagem, fazer a adubação correta dessas plantas, fazer as podas adequadas dessas plantas. Aí que eu comecei a verificar os resultados delas. Foi realmente menos de um mês, né? Porque eu não fazia a adubação correta. E quando eu comecei a fazer a adubação, eu tive que fazer todo o processo de base, né? De acordo com o curso. E já foram, assim, questões de um mês, eu já pude ver o resultado de melhora dessas plantas. O diferencial é justamente isso, né? Que com o curso você aprende desde o início, né, a fazer as formas a fazer as coisas de formas adequadas. E você não precisa de um tempo inteiro, né? Quando você começa a fazer tudo de forma adequada, o tempo seu é mínimo e gratificante, né? Acima de tudo, você vai ter um resultado assim maravilhoso. Eu particularmente, eu estou amando, né? Eu estou começando a plantar coisas que eu nem sabia que eu poderia plantar e que já estão me dando resultados assim maravilhosos. Eu não tinha resultado com as minhas frutíferas antes de conhecer o método do planteiro, porque eu não tinha um conhecimento do que era bom para cada processo da frutífera. Quando ela precisa de fortalecimento, quando ela precisa crescer, quando ela precisa produzir. Então eu não tinha conhecimento. E eu pegava adubo que eu encontrava na loja, lá falava a cada 15 dias, eu colocava, mas eu não sabia para que era aquele adubo, né? E no planteiro ele explica tudo, todos os adubos, para que serve, para qual etapa você vai fazer aquela parte de adubação. Então isso ajudou muito, muito, muito. Eu estou vendo muita diferença nas minhas frutíferas agora. Então, eu vou colher o resultado agora dos 4 ciclos que o Emerson ensina agora, porque eu tô com essa frutífera, já era para estar produzindo, no caso a banana, e não produziu, porque eu estava fazendo totalmente errado. Minha terra aqui não é fértil, é uma terra bem pobre, então eu fazia uma adubação muito simples. E com os 4 métodos dele, a cada 15 dias tem um processo de início, né? Tem vários processos no curso que é bastante a dedicação que a gente tem que ter. Agora vai acelerar. É que vale a pena a gente investir numa pessoa que tem muito conhecimento, que é o Emerson. Então, assim, não adianta você ficar pegando diquinhas na internet, no YouTube, pega aqui, e eu não tinha resultado. Que vale a pena você ter para ter o resultado. Porque você vai começar a ter mais amor por isso, porque você vai ver resultado. Não é aquilo que você vai plantar, deixar lá. Não, você vai ver resultado. E quanto mais resultado você ver, você vai querer mais. E caiu assim com uma luva, né? Esse curso, porque realmente, além das aulas serem muito didáticas, eu gosto muito da forma como o Emerson coloca as aulas dele. São vídeos curtinhos, pequenos, e a gente então consegue assistir pequenas aulas, mas que fala tudo o que precisa dentro daquele módulo, e aí a gente sai dali já sabendo aquilo. Eu volto a aula às vezes, 1 ou 2 vezes, quando é mais complicadinho, e eu realmente fixo conhecimento o suficiente para até compartilhar com as pessoas agora, né? Porque agora eu sou uma planteira, aí agora não, agora já tá tudo ganhando vida, pessegueiro com florzinha, jabuticaba com florzinhas já também, então já está bem diferente. Que daí eu não vou gastar dinheiro com aquilo que não vai dar certo, eu vou acertar no vaso, eu vou acertar no preparo do vaso, eu vou acertar em como preparar a terra e como fazer também a enxertia, a alporquia, mas já estou encantada, apaixonada, parece que as plantas até já estão me agradecendo pelo curso que eu comecei a fazer. E elas estão felizes. O investimento melhor que eu já fiz. O melhor que eu já fiz. Eu já comprei vários cursos. Esse curso realmente
ele supriu a minha necessidade, ele veio ao encontro do que eu precisava, e ele realmente, ele me deu em pouco tempo muito. Ele prometeu e entregou até aqui. Eu só estou vendo entregar mais do que eu esperava. E a outra coisa que me impressionou também é que dentro do grupo que a gente participa, é uma delícia, porque todo mundo interage, todo mundo troca informações, um tira dúvida do outro. O Emerson também entra e responde as perguntas. Muito feliz, estou muito feliz de verdade. Sabe, eu indico para todo mundo esse curso, porque realmente vale a pena. Eu acho barato pelo que ele entrega.